Galera, boa noite. Hoje nós vamos dar sequência nas nossas lives, né? As lives que são tradicionalmente nas quartas-feiras, mas ontem não conseguimos devido a um problema de logística aqui de horário. Então nós vamos seguir com as lives referente aos temas de medicina esportiva. E o tema eleito para hoje é. Vamos lá, então. Conforme o pessoal sugeriu nos comentários, a gente vai falar um pouquinho sobre suplementação pré-treino. Então, a gente vai comentar tudo sobre o que funciona, o que não funciona para você tomar antes do seu treino. Isso. Então, vamos, antes de começar a falar de suplementos especificamente, dividir. Via de regra, quais são os mecanismos que a gente vê que os suplementos usados no pré-treino podem beneficiar o pessoal aí da academia, do endurance, da corrida? Conta aí pra gente, João. Bom, Gui, a maioria dos pré-treinos que eu vejo são com efeitos ou intuitos estimulantes, certo? Mas a pergunta principal é: o que é que o cara, quando ele compra um pré-treino, o que é que ele está buscando com aquele pré-treino? Ótimo. A maioria das vezes ele vai falar que é desempenho. Ele Exatamente. quer melhorar a corrida dele, ele quer diminuir o pace dele, ou ele quer levantar mais peso na academia. É basicamente isso. Quer se sentir mais motivado, energizado ali, né? E Na, realmente ter um desempenho melhor. E na musculação, o cara quer sentir o quê? O pump também, a musculatura cheia, vascularização. E tudo isso ele busca em um pré-treino. Mas, Lucas, se eu falar para você que o mais importante para esse cara desempenhar bem, seja nos exercícios de endurance, ou seja para ele ir para a musculação, levantar mais peso e ter mais pump, eu estou falando de alimentação e hidratação. Você concorda? Concordo totalmente. Então, eu acho que o que a gente pode abordar aqui hoje não são só os suplementos pré-treino, mas as estratégias pré-treino que aquele indivíduo precisa para ele potencializar o treino dele, né? Então, é justamente nesse pilar que entra a hidratação, alimentação, o descanso dele, para ele estar nas melhores condições possíveis para realizar o treino dele. E o suplemento seria aquele algo a mais que ele busca ali para dar aquele Seria resultado. só a cereja do bolo o suplemento. Exatamente. Né? E Gui, quando eu estou falando de um cara que ele quer desempenhar bem no exercício e ele entendeu que ele precisa comer bem, vai adiantar esse cara comer 1 hora antes do treino? Fazer aquela super refeição de carboidrato, proteína, achando que vai usar aquela energia, vai desempenhar bem durante o exercício, ou ele tem que ter um tempo antes da alimentação? Exatamente. É aí que o pessoal acaba se enganando bastante, né? O que o senso comum acaba levando é que a gente tem que se alimentar logo antes do treino e não está totalmente errado. Só que o nosso corpo ele vai utilizar a alimentação para aumentar sim a glicose sanguínea, que seria nessa alimentação aí de 1 hora antes do treino. Mas o principal que vai fazer esse paciente, esse atleta, melhor desempenhar no seu treino é o glicogênio muscular. O que é o glicogênio? É a energia que o nosso corpo vai armazenar dentro do seu músculo, dentro do seu fígado. Ou seja, é uma energia que você vai produzindo ela e vai carregando ela nos seus músculos ao longo de todo o dia, ao longo de todas as 24 horas anteriores ao exercício, não apenas na hora anterior, né? Então, o que conta mesmo é a refeição do dia inteiro, e não só do antes do treino exatamente, né? Exatamente. E acho que outro ponto que vale ressaltar é que dependendo do treino que você for fazer, se você fizer uma refeição muito grande, ela pode até ser prejudicial, porque você vai estar ali no processo de digestão, não vai estar se sentindo tão bem, pode até ter alguns sintomas, enfim. Quem que E nunca acabar foi perdendo desempenho, né? Quem que Exatamente. nunca foi treinar perna depois de ter comido um pratão de comida e começou a Então, passar mal, começou a se nausear, né? Acho que é padrão, fazer um leg press ali com uma carga maior, não consegue, não não tem consegue. como. E assim, só para a gente metrificar, você falou, Gui, que a alimentação do dia todo é importante. Eu Uhum, concordo, uhum. certo? A alimentação pré-treino e pós-treino para mim são as 24 horas do dia. Essa divisão na minha cabeça não faz muito sentido. Mas assim, pensando no cara que, por exemplo, quer fazer uma alimentação e ele vai ter um tempo entre essa alimentação e o treino. Quanto tempo demora em média para essa alimentação, esse carboidrato, principalmente, se transformar em glicogênio? Hoje a gente já sabe que é em torno de 4 a 6 horas. Exatamente. Certo? Então, se eu estou pensando em uma refeição e eu quero usar o carboidrato daquela refeição como fonte de glicogênio, não como glicose sanguínea, eu tenho que comer pelo menos 4 horas antes do meu treino. Uhum. Mas se eu fizer uma alimentação regrada durante as 24 horas, essa é uma preocupação que já vai estar diluída nas 24 horas. O planejamento alimentar ele já vai estar pronto para atender a demanda, correto? Exatamente. E aí o outro ponto que a gente fala, pelo menos no fisiculturismo, Uhum.
quando a gente quer treinar, a gente quer sentir o pump. O pump, para quem é leigo, não entende, quando a gente faz o treinamento, a musculatura aquece, ela enche, fica com aquele aspecto bonito, como se o músculo estivesse querendo rasgar a pele. Né? Fica vascularizado, às vezes aumentam o calibre, fica aquele aspecto mais bonito. Isso daí depende muito do glicogênio muscular, tanto que ao longo do treino o pump ele aumenta, chega num pico e depois começa a diminuir. Quem não já fez um treino mais longo de 1 hora e meia, 2 horas, percebe que depois de 1 hora e meia ali começa a murchar de novo, porque acabou o glicogênio e o outro ponto, você começa a desidratar. Exatamente. Então, assim, para manter veia estufada, como o povo diz, vascularização, precisa de líquido. E se o treino for muito longo, por mais que você reponha durante o treino, você não consegue repor a quantidade necessária para manter aquele pump. Perfeito. É aquele negócio, quando você chega em casa, toma o banho, parece que o pump já acabou, né? É justamente pelo que o João explicou. Exatamente. Realmente tem esse tempo que o pump ele dura ali no nosso organismo. E um fato curioso dessa hidratação, né, é que mesmo a gente fazendo ali a reposição e a hidratação durante o treino, se a gente fizer um treino muito intenso, geralmente a gente vai estar pesando menos pós-treino do que antes do treino. E isso acontece porque a gente teve uma desidratação ali e nem todo líquido que a gente vai ingerir vai ser absorvido, né? Enfim, então a gente não consegue às vezes repor tudo aquilo intra-treino. Então a gente vai ter que manter essa hidratação caprichada no pós-treino para recuperar aquela desidratação que teve no treino ali. Perfeito, Luca. Então, assim, eu acho que a gente já deu um bom início. Falamos que a alimentação e a hidratação ela é o principal, basicamente, para o cara desempenhar bem, tanto no endurance quanto na musculação. Exatamente. Mas agora a gente quer saber, o cara já está treinando, já está fazendo a dietinha dele bonito, já está hidratando bem. O que é que ele pode fazer a mais de suplementação? E aí, Luca, vamos começar das suplementações que a gente tem mais evidência para aquelas que a gente tem menos evidência. Perfeito. O que você acha? Eu acho que é uma boa. Então vamos lá. Então vamos lá, acho que para abrir aí o quadro, acho que dá para a gente começar com a cafeína, que talvez Primeiro lugar disparado. seja, né, com certeza aí a substância psicoativa mais consumida no mundo, né, e talvez o suplemento mais antigo da história, justamente porque ele vem, né, ele é derivado aí não só dos grãos de café, né, mas a gente encontra também no cacau, encontra também a cafeína, exato, em outros alimentos aí, e ela tem um efeito muito interessante, justamente porque ela atua em diversas vias no nosso organismo, né? Então a cafeína, ela atua em diversas vias e ela vai dar realmente uma melhora de desempenho. Uma das vias que ela atua é no sistema nervoso central. Já é conhecido os efeitos da cafeína no sistema nervoso central, então ela atua tanto diminuindo o cansaço, o sono, porque ela atua ali competindo com a adenosina, né, que vai gerar esse cansaço, e ela vai dar essa disposição para nós. E ela também atua diminuindo a sensação de dor, principalmente em exercícios mais intensos, né? Então a gente às vezes vai parar porque está sentindo um pouco de dor ou desconforto naquele exercício mais intenso ou no endurance ali quando você está no seu limite e você vai ter uma percepção menor do esforço. Então você consegue performar melhor. Perfeito. E Luca, tu tem usado cafeína na tua prática, assim, nos teus treinos ou só no dia de prova? Como é? Eu tenho usado, eu sou um grande fã do café aí, mas independente do cafezinho basal ali para manter, eu gosto muito de usar cafeína e eu deixo a cafeína para aqueles treinos mais chave ou para provas, porque eu não gosto de usar em treinos mais curtos e treinos noturnos pelos efeitos colaterais, pode atrapalhar o sono, mas eu uso sim, eu gosto de usar ali uns 200 miligramas de cafeína antes desses treinos. Então esse é um ponto importante, Gui. O Luca falou que, pô, cafeína à noite ele evita exatamente para não atrapalhar o sono. Então, se a gente está falando de um pré-treino, que o cara vai, por exemplo, treinar à noite, seria interessante ele buscar algum pré-treino que ou não tivesse cafeína ou que tivesse uma dosagem muito, muito baixa. Exatamente. O que não é comum na nossa suplementação nacional. Geralmente, eles colocam a cafeína porque realmente é o suplemento que tem mais evidência, então eles vão garantir o efeito do pré-treino com a cafeína e o restante que vem depois é mais uma perfumaria, correto? Exatamente. E a cafeína, né, só para explicar para a galera, ela geralmente tem um pico de ação ali com 60 minutos depois que você tomou e tem uma meia-vida que pode variar de indivíduo para indivíduo, tá? Os estudos falam entre 2 a 10 horas, mas em média 6 horas. Então, se você for dormir ali às 22 horas, a gente não recomenda que você tome cafeína após as 16 horas, às 4 da tarde, porque isso vai atrapalhar seu sono. E Lucas, se eu ficar usando cafeína direto, isso
tira o efeito da cafeína? Eu me acostumo com ela ou sempre dá para usar e eu sempre vou ter o mesmo resultado na mesma dosagem? Isso é algo um pouco controverso, né? Em tese, assim, o efeito da cafeína ele vai existir, só que a gente, para sentir às vezes e ter aquele feeling, a gente se acostuma com a substância. Então, para a gente ter aquela mesma sensação de euforia, a gente pode ir necessitando progressivamente de doses maiores, né? Então, apesar do efeito existir em outras vias, que a cafeína vai estimular, vai se ligar a esses receptores e vai estimular e gerar esses efeitos, a nossa sensação pode não ser a mesma com doses equivalentes. Então a gente pode ter que ir progredindo essa dose. Por isso que algumas pessoas falam em fazer ali alguns períodos sem cafeína para você voltar a ter essa sensibilidade a ela. Exatamente. Não, eu concordo com o que o Luca falou. Realmente tem essa questão aí que quando a pessoa usa continuamente, ela vai ficando resistente à sensação de cafeína dá, né? Mas eu queria comentar uma coisa a respeito disso. João comentou que a cafeína tem que ser utilizada 1 hora antes do treino, né? Deixa eu te perguntar, então. Vamos supor que a pessoa, ela treina às 6 da manhã, mas ela acorda mais 5h30 e já vai direto para academia. Teria alguma alternativa para ela tomar cafeína de alguma outra forma? Você conhece alguma alternativa, João? Perguntinha difícil. Para ela ter o efeito da cafeína mais cedo, você já ouviu falar de alguma coisa? Agora você me pegou. Me Então, conta aí. tem uma dica aí pro pessoal que acaba não tendo como tomar a cafeína tão antes, às vezes pela questão de logística, né? Eu mesmo, às vezes, quando treino de manhã, tem estágio, por exemplo, às 7, vou treinar antes, eu não vou acordar às 5 horas da manhã para tomar a cápsula de cafeína, não é viável. Então, eu acordo um pouco antes do treino. A goma de cafeína, ela tem seu efeito em 10 minutos. Então, ela acaba sendo muito mais rápido do que a cápsula. É uma alternativa para atletas que treinam de manhã, que precisam ter um intervalo menor entre o suplemento e o seu resultado, e já é bem estudado, né? Uma coisa que eu recomendo que vocês, às vezes, avaliarem para algum paciente especificamente, pode ser uma coisa interessante. Ou até pela praticidade, né? Às vezes Também, a pessoa esqueceu de tomar cafeína 1 hora antes do treino e está chegando ali na academia, a você ter a goma ali em goma. 10 minutos ela está fazendo efeito, né? E questão de dose, só para o pessoal ficar atento, então. Via de regra, qual que é a dose que a gente usa, Luca? Então, em via de regra, a gente vai usar uma dose por quilo da pessoa. A gente Ótimo. fala ali numa dose entre 3 a 6 miligramas de cafeína por quilo. Então, se for um indivíduo ali médio de 70 quilos, a gente vai falar entre 200 e 400 miligramas mais ou menos de cafeína, que é justamente a dose máxima diária ali recomendada, né? Essa é a dose que a gente tem de segurança que Exato. traz um melhor efeito. Então, seria o melhor custo-benefício seria nessa dosagem. Mas o que é que eu te digo, Luca? Tem cara que, se fizer 200 miligramas, ele passa mal. Sim. Tem. Não é? Você já viu, Gui? Então, assim, o que é que a gente recomenda mesmo? Sempre começa com a dose menor. Começa ali 50, 100 e vai progredindo até chegar na dose alvo em que ele vai ter o melhor desempenho sem sentir os efeitos colaterais. Exatamente. Eu acho que isso tem a questão do indivíduo mesmo, né? Varia de um indivíduo para o outro. Tem a ver também com o uso regular ou não de café na rotina dessa pessoa. Se for uma pessoa que não está habituada, ela pode ter um efeito com doses menores, né? Eu queria destacar também alguns outros pontos da cafeína que são estudados, né, nos estudos e podem trazer benefício. Então, ela tem evidência sobre melhora na concentração. Então, às vezes, algum esporte ou treino que você precise de uma concentração extra Ou pode até para ajudar estudar, né? para estudar exatamente. Existe também alguns estudos, principalmente em atletas de endurance, que se você fizer a suplementação da cafeína junto com o carboidrato, ela pode aumentar a absorção do carboidrato, porque às vezes a gente satura o receptor que absorve glicose ali, mais ou menos 60 gramas de carboidrato por hora. Se a gente fizer em conjunto com cafeína, a gente pode aumentar essa absorção. Então, isso poderia ter um benefício extra, principalmente para os atletas de endurance que fazem essa suplementação de carboidrato conjunto. Isso poderia ser feito em suplementação intra-prova ou pré-prova? Principalmente intra-prova, né? Porque você vai estar usando esse carboidrato intra-prova para repor aquele estoque que a gente comentou antes, que já vai ter sido depredado. Então, geralmente a gente recomenda suplementar carboidrato em exercícios que passam de 1 hora, porque esse estoque é mais ou menos o que ele dura. E aí, se você incluir a cafeína, já tem estudos mostrando que você consegue absorver mais carboidrato junto com ela. Então, você teria aí um benefício extra de usar a cafeína junto. É uma ótima opção, então, para o pessoal aí de ultramaratona, triatlon, Exatamente. Ironman, enfim, essas provas mais longas, né? Exatamente. Perfeito. Eu acho que cafeína deu pra gente falar Acho bem. que deu. E eu queria agora, João, já abrir
puxando para você um novo pré-treino que vem muito em conjunto com a cafeína, né? Tanto nos energéticos quanto nos suplementos pré-treino, que é a taurina. Boa. Queria que você falasse um pouco sobre a taurina, como ela pode ajudar e se ela realmente ajuda a gente pré-treino. Tá? A taurina, diferente da cafeína, ela não tem uma evidência científica tão forte de que funciona. Mas se você pegar todos os energéticos, quase que todos os suplementos pré-treinos, eles vão ter uma dose de taurina. Exatamente. Em teoria, alguns suplementos vendem isso na ideia de que a taurina aumenta a concentração, diminui fadiga, você consegue desempenhar por mais tempo ou exercer por mais tempo aquele exercício, mas não é um suplemento que ele é tão embasado. Normalmente as doses ali variam de 1 até 6 gramas. Exatamente. Né? Mas aí, Gui, o que você viu além disso da taurina? Vamos lá. Duas coisas eu acho que importantes a respeito da taurina. Igual o João falou, com essas ressalvas que não é algo nível A de evidência igual a cafeína, mas assim, já tem meta-análise, estudo randomizado que não é completamente opinião de especialista, realmente existe evidência, né? A taurina, ela acaba sendo sinérgica à cafeína, então os suplementos que têm cafeína acabam tendo esse benefício de, parece que um efeito realmente em que as duas moléculas juntas fazem um potencial maior do que elas separadas. Então é bacana quando você utiliza um energético ou um pré-treino que tem ambas as substâncias. E para quem treina à noite, a gente já discutiu aqui, a cafeína não é uma possibilidade legal. Ela pode atrapalhar o sono, prejudicar o descanso, e isso vai acabar a longo prazo atrapalhando mais do que ajudando, né? Nesses pacientes, a taurina vai acabar sendo uma escolha inteligente, porque a gente vai ter benefícios similares ao da cafeína, sem atrapalhar o sono, sem ter nenhuma interferência na questão do descanso desse paciente. E eu já vi, inclusive, estudos menos robustos, né, mais incipientes aí, mas que referem que a taurina pode até ser benéfica para a qualidade do sono. Perfeito. Então, ela isoladamente pode ser utilizada também com esse fim. Então, talvez a taurina viria meio para equilibrar aí junto com a cafeína, né? Uma curiosidade sobre a taurina, mesma questão dos estudos serem menores, com um N menor, mas também já tem estudo mostrando que ela melhora, por exemplo, parte pressórica dos pacientes. Interessante. Ajuda a controlar a pressão, a parte metabólica também tem alguns benefícios. Então, assim, às vezes é um suplemento interessante a gente colocar aí de forma contínua para um paciente que já tem uma hipertensão, que já está utilizando a medicação ali, como uma forma de potencializar o tratamento junto aí com o exercício aeróbico, resistido, enfim. E sabe um outro pré-treino que a gente pode utilizar à noite também e que ele não tem estimulante? Mano. Betalanina. E aí, Luca? Betalanina. Beta coceira, né? Exatamente. A betalanina também é um suplemento que ele vem muito em conjunto com esses outros dois nos pré-treinos, né? E por que será que a betalanina vem em conjunto? Porque o efeito dela é agudo realmente ou será que por conta do efeito colateral dela? E é isso que a gente vai explicar. A betalanina, ela atua, né, no nosso organismo depois ali de se relacionar com a histidina, enfim, ela vai produzir uma outra substância que funciona como um tampão no nosso organismo, né? A carnosina. E essa substância, ela é um tampão e ela vai evitar com que o nosso organismo ele fique num pH mais ácido. Então, ele ajuda, principalmente naqueles momentos de fadiga, a gente produz ali ácido lático e pode gerar ali um desbalanço no nosso organismo. Então, é como se ela segurasse um pouco e demorasse mais para isso acontecer. E a betalanina, ela tem o efeito dela muito parecido com o da creatina no sentido de ser um suplemento de depósito. Então, o efeito dela não é agudo. Então, a betalanina que você está tomando hoje pré-treino não necessariamente vai ser a betalanina que vai ser usada para o seu treino de hoje. Só que por que é um suplemento que é utilizado como pré-treino? Porque ela dá uma parestesia. A parestesia é aquela coceira que, dependendo da dose, pode dar um formigamento ali, uma inquietude, e que para algumas pessoas é benéfica, a pessoa se sente mais ali motivada para treinar, né, João? Ela sente que o pré-treino bateu, né? Bateu. Já falava o Léo Stronda, betalanina vai dar o efeito da coceira. Então, assim, eu particularmente, eu comecei a utilizar agora um suplemento que tem betalanina e realmente, quando eu faço uma dose um pouco mais alta, a dose recomendada até pelo pré-treino, eu sinto esse efeito da coceira e é um efeito que ele, psicologicamente falando, ele parece que aquece a musculatura e você consegue treinar melhor. Talvez não tenha evidência nenhuma disso. Mas para mim correr eu também gosto. Então, mas assim, você fala para mim, João, é efeito placebo total.
Mas efeito placebo dá resultado. Exatamente. Não melhora desempenho? Melhorou meu desempenho? Melhorou? Então, funciona. Exato, assim como eu também já recebi pacientes falando que eles não gostam desse efeito. Então a gente também tem opção para diminuir esse efeito, que é justamente fracionar a dose Exatamente. em mais de uma tomada durante o dia, já que o efeito dela não é agudo, a gente não precisa tomar a dose toda antes do treino, né? Qual que é a dose, Gui, mais ou menos, que a gente pode falar ali Um número geral que a gente poderia dizer seria o 6,4. Exatamente. 6,4 gramas por dia, idealmente dividido em 4 tomadas. Por que em 4 tomadas? Se tu tomar mais de 2 gramas por vez de betalanina, que é o que a gente tem nesses pré-treinos, geralmente, você vai ter o efeito da coceira, vai ter a parestesia, o que em teoria seria um colateral. Claro, se você não se incomoda com isso, se para ti isso é agradável, beneficia o seu treino, toma essas 6,4 gramas juntos de pré-treino, que é sucesso. Caso contrário, divide em 4 tomadas, que você não vai ter esse colateral e vai ter todos os benefícios que o Luca comentou, ali da carnosina fazendo tampão intracelular, e enfim. Mas seria essa a dosagem. Show de bola. Agora puxando um gancho para uma outra substância que também é famosa e pode ser utilizada como tampão, bicarbonato. Carbonato é uma substância muito conhecida, né, que tem aplicações não só na medicina, né, culinária, limpeza, enfim, limpeza, Breaking Bad. e é do conhecimento aí geral que é uma substância mais básica, né? E ela tem um efeito também tampão. Queria considerações a mais sobre o bicarbonato. O bicarbonato ele pode entrar no intuito de ser um cinético da betalanina, que a gente acabou de citar. A grande questão do bicarbonato é que ele é um sistema tampão, mas o problema dele são os colaterais. Por quê? Para ele chegar em uma dose efetiva, para ele tamponar, ou seja, ele diminuir a fadiga, ele aumentar a nossa resistência, permitir que a gente faça por mais tempo os exercícios, tanto aeróbico quanto de resistência, ou resistido, levantamento de peso, ele também serve para o levantamento de peso. Mas os efeitos colaterais, principalmente gastrointestinal, náusea, diarreia, vômito, não são incomuns. Por quê? Muita flatulência. Então, muita flatulência, arroto, eructação, distensão. Exatamente. Por quê? Porque a dose, normalmente que os estudos falam, é de 0,3 gramas por quilo. Se eu estou falando, eu tenho 100 quilos, eu teria que tomar 30 gramas de bicarbonato de sódio. Haja bicarbonato. E outro ponto, se a gente estiver falando, por exemplo, Luca, de um cara que ele já é sobrepeso, às vezes o cara já é hipertenso, será que 30 gramas de bicarbonato de sódio não extrapolaria o sódio diário daquele cara? Certamente. E pioraria a hipertensão dele? Exatamente. Então, assim, a gente precisa individualizar para quem a gente vai prescrever. E outro ponto, a gente precisa testar. Existem pessoas que vão se dar muito bem com esse suplemento. Sim. Eu acredito que seja a minoria, porque ele é muito pouco tolerável. Eu também acho que tem opções melhores. Mas é um suplemento barato, que tem um efeito agudo, né? O bicarbonato, então, é um suplemento que não tem aquele viés, né, da betalanina de ter que ser tomado todo dia, então você consegue tomar ali numa sessão pré-treino. É um suplemento que tem que ser ingerido ali umas 2 horas antes da sessão de treino, justamente para você não ter esses efeitos colaterais durante o treino, né? Então ele vai gerar principalmente essa produção de gás ali no estômago por conta da ligação, enfim, e transformação em CO2, né, que é o gás carbônico, e vai gerar todos esses efeitos que não são muito interessantes. E 30 gramas de bicarbonato não é tão pouco assim. Esses dias eu peguei a balança e fui pesar 30 gramas de bicarbonato quando eu estava estudando justamente por isso. Então, realmente é algo difícil de você tomar, assim, não é algo pequeno. Então, você tem que ali se acostumar com aquilo. Seriam 12 Nunca anos, tentei. só para o pessoal ter uma noção. 12 pacotinhos de Gelo. É um litrão, né? Você já tentou tomar, Gui? Não. Eu já prescrevi, mas eu nunca tomei, não. Eu já comprei. Tem no supermercado, se vocês forem atrás, Sim, tem um saquinho só de bicarbonato. Ele é até mais em conta. Normalmente o saquinho vem com 30 gramas. É um suplemento extremamente barato. Mas eu fui fazer o teste com 5 gramas, que é 1/6 da dose que eu precisava. E com 5 gramas, cara, o gosto é ruim. Parece água do mar, você tá tomando água do mar. Sim. Eu tomei com 10, 15, 20 minutos, era toda hora gases, 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 e arrotando, arrotando, arrotando. Então, assim, não percebi muita diferença no treino, talvez eu não tenha atingido a dose que era necessária, mas se com a dose baixa
eu já senti tanto desconforto. Será que numa dose alta o desconforto não seria tão grande a ponto de atrapalhar o meu treinamento? Exatamente. Sim, de forma prática, eu acho. Para quem que serve bicarbonato? Para aquele cara que realmente é atleta e que esses 2, 3% de diferença realmente faz diferença. E para o cara que tem disponibilidade para realmente testar, começar nessa dose baixa e ir aumentando gradativamente. A maioria das pessoas que estão assistindo essa live, não vale a pena o estresse de testar o bicarbonato, é um colateral que você não vai tolerar e um benefício que não vai ser significativo. Mas para quem for testar, dica prática e coloca suco junto. Não toma com água, porque é muito desagradável o gosto com água. É água do mar, eu fiz isso. Exatamente. Você tem que É. colocar um suco ali, talvez não seja tão bacana assim do ponto de nutricional, mas coloca um suco Tang ali, ou então um suco natural, não sei, porque o gosto de bicarbonato puro assim não vai, cara. Show de bola. Agora, acho que a gente poderia falar de uma outra classe, né, de suplementos que são utilizados ali como pré-treinos também, que eles vão ter uma ação um pouco diferente, né? Eles vão ter uma ação mais vasodilatadora. Ah, isso é importante. Então, a gente vai falar um pouco de algumas substâncias que podem gerar ali um benefício durante o treino, justamente por gerar essa vasodilatação. Consequentemente, vai estar transportando mais sangue, mais oxigênio ali para o músculo, e isso vai gerar mais benefício. Você vai ter ali uma menor produção de ácido, enfim. O que a gente tem, Luca, de mais evidência que é um melhor vasodilatador? Porque todo Então, mundo vamos lá. pergunta isso. Pô, quero vasodilatar, eu quero ter pump no meu treino. E aí, o que a gente tem? O melhor de todos. O primeiro. O nitrato. Ponto. Ponto sem discussão entre nós três. Sem Não tem discussão. como. Nitrato. Então, é um consenso. Eu acho que o nitrato é um suplemento que é relativamente caro, tá? Então, é um suplemento que nem todas as pessoas ali têm a disponibilidade, mas é um suplemento que tem realmente evidências científicas robustas, né? Ele está naquele rol ali de suplementos que realmente tem estudos, meta-análises e tudo mais comprovando a sua nível A, né? eficácia, exatamente, que ele vai ter esse efeito de gerar essa, né? Ele tem um processo ali, vai se transformar, né? Enfim, no óxido nítrico, que é um potente vasodilatador. E aí isso, consequentemente, leva mais sangue ali para o músculo e favorece o nosso desempenho durante o treino. Então, tem evidência tanto em exercícios ali de endurance, tem também em treinos resistidos, né, João? Treinos de mais alta intensidade ali, potência. E é realmente um pré-treino ali interessante. E as recomendações dele são para a gente tomar ali pelo menos umas 2 horas antes do treino, para ter esse Exatamente. benefício, porque ele é um suplemento que demora um pouco mais para o efeito dele acontecer, né, Gui? Exatamente. Tem duas formas, na verdade, de fazer o nitrato, que seria o agudo, ou seja, no dia do treino, que seria essas Exatamente. 2 a 3 horas antes do treino, ou então continuamente todos os dias, assim como, por exemplo, a creatina ou a betulina que a gente comentou aqui, né? E questão de dose, é só suplemento em pó, tem alguma alternativa? Como que a gente geralmente faz, João? Cara, para mim só suplemento em pó, porque beterraba eu não tolero. Eu juro que eu tentei ir, não vai. Não vai. Tá? A dose normalmente varia de 400 a 600 miligramas, as doses pré-treino que a gente faz. Com o suplemento é muito mais fácil, muito mais Exatamente. agradável. O E grande ainda assim é uma dose grande, porque não sei se já comprou, se compra da Dobro ou da Shark Pro, isso dá 30 gramas de é suplemento, cara. muito. E, então sai caro, como você falou, Sai caro. Lucas. Sai caro, é um suplemento que não é barato. É tanto que se você pegar os pré-treinos que são combos, geralmente não tem nitrato. Porque é Exatamente. um composto caro. Que ele encarece. E para você bater a meta, né, de nitrato com beterraba, você tem que tomar um suco de beterraba ali, pelo menos de uns 500 ml, né, Cara, meio dependendo da quilo de beterraba concentração. todo dia, cara, pensa. Lembrando que tem algumas questões de não poder coar, se coar perde um pouco do nitrato, então tem que ser uma quantidade maior, então não é tão simples assim, você ia ter que fazer feira todo dia ali de Tem um beterraba, detalhe né? ainda sobre isso que você falou de qual eu lembrei agora. É bem curioso. O nitrato, na verdade, ele vai fazer o quê? Ele dentro da nossa boca, ele vai converter Uhum. ali em Nitrito. nitrito para depois virar óxido nítrico, enfim. Só que essa conversão é feita por algumas bactérias. E essas bactérias, elas são eliminadas quando você faz, por exemplo, um enxágue bucal. Exatamente. Então, assim, até esse cuidado você tem que ter antes de usar o nitrato. Então, não pode escovar os dentes, por exemplo, antes de tomar o nitrato. Bom, então vamos lá, de forma prática. Outra coisa que também pode ajudar na absorção do nitrato e no efeito é ter ali, né, vitamina C junto, por isso que às vezes Bacana. eles são junto do suplemento do nitrato, tem inclusive às vezes extrato ali de laranja junto para Legal. ter essa questão. Sinergia. E os efeitos
comparando, né, quem usa de forma crônica e quem usa de forma aguda, tem um pequeno benefício para quem usa de forma crônica, mas eu não considero que esse benefício seja suficiente para você tomar todo dia, justamente por ser um suplemento caro. Então, eu acho que dá para você deixar ali para os seus treinos a chave, para os seus treinos principais, em vez de você tomar todo dia, porque se você tomar Concordo. todo dia, é um suplemento que fica caro no final do mês. Só Concordo, se a Lucas. pessoa realmente gosta de beterraba. Mas, Gui, além do nitrato, existe alguma outra substância que pode fazer algum efeito parecido? Tem. Alguma outra opção não tão cara? Não tão caro, eu acho que não. Tá, Mas a gente tem outras duas opções. Vamos falar primeiro da citrulina. tudo Pode bem. ser. A citrulina, via de regra, vai fazer o efeito basicamente igual ao do nitrato, só que de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais fraca, digamos assim. Ela também vai fazer vasodilatação por meio de conversão, no final das contas, em óxido nítrico, que é o que a gente quer. Só que o efeito dela a gente já sabe. Enquanto o nitrato ele faz 10, a citrulina faz 7, digamos assim. É bacana, tem efeito, tem significância estatística, melhora do ponto de vista aí para o pessoal que quer treinar, mas não é a mesma coisa que o nitrato. A vantagem é que são só 6 gramas. Então, assim, é bem mais cômodo, você às vezes compra ali no Mercado Livre, porque a gente não tem apresentação comercial no Brasil, até onde eu sei, pelo menos não tem nenhuma empresa grande que faz, né? Eu também não Então, você conheço. importa da Danal lá do Mercado Livre, por exemplo, e daí você conseguiria, então, um pote de 1 quilo durar aí muito tempo, né? Com essas 6 gramas por dia. Isso aí talvez até em termos de logística possa ser bom, né? A pessoa que viaja ali tem que levar muito suplemento, vai ficar um tempo fora, 30 gramas por dia, levar o pote ali de nitrato Facilita, né? facilita. Mas o grande ponto, Luca, que você falou é que esses suplementos, a gente está falando de vasodilatação arterial. É um ponto que o pessoal precisa entender que o foco deles é na vasodilatação arterial. Então, pensando em pump na musculatura, quando a gente fala de pump, vascularização, a gente está falando mais de veia Veia, do que exatamente. de artéria. Uhum. Então, assim, pode ser que tenha um efeito cinético, porque se eu estou entregando mais sangue para a musculatura, quer dizer que Que vai ter que volta. voltar mais sangue. Exatamente. Pode ser que haja esse benefício? Pode. A gente tem comprovação disso? Não tem. Mas entra naquela seara de, poxa, eu testei e funcionou para mim. Eu acho que isso é válido também a gente considerar quando o paciente Com certeza. fala para a gente que usa um suplemento e que por mais que não seja nível A, super A de evidência, se ele fala que se sente bem, por que mexer nesse suplemento? Exato. Por que retirar esse suplemento? Então, tudo bem, a vasodilatação é arterial, mas se o cara fala para mim que tem pump que se sente bem, eu manteria. Até Com porque, certeza. né, João, a vasodilatação é arterial realmente, por causa ali de atuar no músculo liso da artéria, mas vai ter o benefício da melhora da performance. Então, não necessariamente vai ter esse benefício estético do pump, mas vai trazer um benefício ali de desempenho para ele. Então, acho que só por isso já se justificaria. Perfeito, Então, concordo. acho que a longo prazo o pump fica, Eu concordo. Fica melhor, né? Se fica você ganhar melhor. músculo, o pump é Com certeza. eterno, né? Exato. Ô Gui, você falou que Vamos tinha um lá. terceiro que dá vasodilatação. Qual seria esse terceiro que eu não conheço? Seria a arginina. Ela Hum, seria o mesmo mecanismo, não vamos ficar repetindo aqui para o pessoal não se enjoar, mas é a mesma coisa que o nitrato e a citrulina. Digamos que o nitrato é 10, a citrulina ia um 7, a arginina seria um 6, 6,5. É muito parecida com a citrulina, mas é um pouquinho para baixo, pelo que os estudos mostram, né? A questão da arginina, a gente tem duas formas de usar ela, seria a forma aguda e a forma crônica. A gente vê que para realmente ter efeito de forma aguda, a gente tem que usar doses maiores aí de arginina, entre 6 a 10 gramas para quem faz endurance, para quem faz corrida, para quem faz bike, por exemplo, e para o pessoal da musculação, do fisiculturismo, precisaria de uma dose de pelo menos 12. E, idealmente, no fisiculturismo, de uso crônico, João, todos os dias. E por que, Gui, que a dose da arginina, comparando com os outros suplementos, dose por dose, teria que ser bem mais alta? Essa aí você me pegou, João. Os estudos mostraram. Se o Lucas souber explicar a fisiopatologia por detrás, eu agradeço. O que acontece, na verdade, é que a arginina, né, ela é um aminoácido ali, não essencial, né? A gente consegue ela na dieta, e ela tem uma degradação, né, sistêmica até ela chegar nessa forma de óxido nítrico que vai gerar o efeito muito grande. Enquanto, por exemplo, a citrulina, ela não é tão, vamos dizer assim, degradada, Desperdiçada. desperdiçada ali, seja para digestão no trato gastrointestinal, metabolização hepática e tudo mais,
A arginina chega pouco dela ali realmente no músculo para fazer esse efeito ali e gerar essa vasodilatação. Então, por isso que precisa de uma dose maior do que no caso da citrulina. Vocês já chegaram a ver suplemento de arginina, principalmente aqueles que vêm em cápsula? Cara, as cápsulas, se eu não me engano, é de 500 miligramas, as que tem maiores é de 1 grama. Exatamente. Então, Gui, se eu quisesse fazer arginina para minha musculação, eu teria que tomar 12 comprimidos pré-treino. Exato, 12 comprimidos daquele De 1 maior. grama. De 1 grama, Ou que é, 24 que é quase o tamanho da metformina, né? Isso, todos os dias, né? Porque Todos para os musculação, dias. idealmente, tem que ser todos os dias. Todos os O dias. quão viável que é isso? E quão custoso isso vai ser também, Exatamente. pensando que não é um suplemento que tem uma grande evidência de que funciona. Eu acho que a gente citou outros um pouco melhores, e Sim. com a posologia mais tranquila de ser tomada. Exatamente. E é curioso, né, que os pré-treinos comerciais, né, eles costumam, na verdade, agregar alguns desses suplementos que a gente citou aqui, né? Então eles são uma combinação, na E verdade, qual o disso. grande problema disso, Luca? O grande problema disso é que, assim, não dá para você falar, eu tomo pré-treino. Porque, assim, e você saber o que aquela pessoa está tomando, porque um pré-treino ele muda muito em relação ao outro. Então, você, como profissional de saúde, se você for recomendar um pré-treino, eu acho que vale a pena antes você ler a tabela nutricional daquele suplemento que você está indicando, né? E não falar para o no caso ali, a pessoa, pro seu paciente, compre um pré-treino, porque a pessoa pode comprar uma coisa muito diferente da outra. Ou você indicar realmente uma marca que você já conhece e já sabe mais ou menos o que vem naquilo. E não necessariamente todas aquelas substâncias que estão ali vão gerar o efeito agudo. Então tem muita substância que está ali que, ao meu ver, não é um pré-treino, né? É mais para uso crônico ou está em subdose, que não vai gerar o efeito que precisa. Então é assim, questionável realmente o que tem de eficaz ali. Se a gente colocar, Gui, as doses que a gente falou aqui na live em um pré-treino, eu acho que uma dose, se a gente fosse juntar tudo em uma única dose, seria uma pancada de 20, 25 gramas do pozinho, que talvez, financeiramente falando, não fique rentável para a empresa que vende. Então, por isso, Luca, que eles fazem essa subdose, e acaba que a subdose talvez tenha algum resultado, Exato. mas não vai ser o melhor resultado que aquele suplemento poderia ter. Você concorda, Gui? Exatamente. E geralmente o que a gente vê na prática é o quê? O que está dando resultado do pré-treino é a cafeína. Por quê? Porque a cafeína com 200 miligramas, igual a gente comentou aqui, ela já tem o seu efeito. Exato. Então, você em um comprimido de 500 miligramas, colocando 200 de cafeína, cara, você já resolveu a vida da pessoa, só que daí você acaba colocando vários perfumarias ali, digamos assim, para dizer que tem um pré-treino próprio ou algo assim, mas no fundo, o que está dando resultado é a própria cafeína. Exatamente. Acho que agora a gente também pode falar de algumas outras substâncias, né, João, que são menos conhecidas, mas que também têm um certo nível de evidência. Existe pessoa que fala que tem um efeito benéfico no treino, outras que não. Enfim, ainda está naquele momento de debate ali, não tem um consenso. Mas o que você conta para nós? Luca, o que eu cheguei a ver no ISSN, que eu até comentei com vocês? Uma das coisas que eles colocam como pré-treino também é o HMB. Interessante. Porque a gente lembra muito do HMB em paciente sarcopênico, fazendo a divisão das doses, né? Ele coloca como pré-treino, como se tivesse melhora do desempenho durante o treino. E ele fez a avaliação com corredores, ele fez a avaliação com ciclistas, com jogadores de rugby. Aparentemente, alguns estudos mostram benefício, outros não. Claro, um suplemento que não vai ter uma evidência tão forte no intuito de ser pré-treino. Mas seria basicamente para redução de fadiga. A gente pensa mais no HMB no contexto da sarcopenia para preservação de massa muscular e ganho de massa muscular, porque o paciente precisa disso. Mas aparentemente funciona como pré-treino e como melhor desempenho. Agora a gente entra naquele outro ponto. HMB é um suplemento caríssimo. É caro. Então, tem artigo que coloca 6 gramas pré-treino. Exato. Então, poxa, quanto ficaria? Cápsulas, né? Entendeu? Então, quanto ficaria de custo também para um suplemento que não tem tanta evidência para pré-treino? Ele serve para outras coisas. Mas para pré-treino... Eu acho que ali na prática, às vezes, se você já é um paciente que usa e que tem indicação ali de usar de forma crônica por conta da massa muscular, talvez compense você usar ele antes do treino, por esse benefício secundário aí. Mas acho que a gente ainda não tem
um consenso e talvez um dia teremos mais estudos e tal que possam nos dar essas informações. Outra substância que eu gostaria de citar, até nesse rol de curiosidades, né, que também já existem alguns estudos que indicam, é a capsaicina, que é uma substância encontrada Perfeito. em pimentas, né? E ela é uma substância que ela é extraída e também tem estudos que veem um efeito benéfico dela quando utilizada como pré-treino, principalmente porque ela teria uma atuação ali em retardar também esse momento da fadiga. Então tem que usar ali 45 a 60 minutos antes do treino, e as pessoas conseguiram fazer mais repetições até chegar Legal. ali na exaustão. Então fica aí também essa substância como uma dessas que existe evidência, mas também não é um consenso, né, entre todos os especialistas aí. Tem algumas orientações que falam que ela é sinérgica também à cafeína. Sim. Então, às vezes é interessante se utilizar já junto à cafeína, junto com a taurina que a gente comentou aqui, para potencializar essas substâncias, né? Exato. E a dose que nesse estudo foi 12 miligramas que eles utilizaram, só para a Isso gente é uma coisa que citar. dá para colocar no pré-treino, né? Não é Se uma você dose colocar uma alta, taurina, uma né? cafeína e uma capsaicina, realmente seria possível em dose. E ela tem ali, já é utilizado às vezes também como termogênico, né? Existe Legal. ali um pouco de evidência que possa talvez beneficiar essa questão da, enfim. Tem um polêmico que eu queria falar para vocês. Não sei se já viram no Instagram alguns médicos divulgando o sal de cozinha, ou então o sal integral, que agora está mais na moda que o próprio sal de cozinha, né? O famoso NaCl com pré-treino. Vocês já viram algum vídeo sobre isso? Eu já vi vários, né? Inclusive, Isso da medicina integrativa. exatamente, indicando como o tratamento para diversas doenças, né? Exatamente. O pessoal da cardiologia aí fica Ó, feliz com uma coisa dessas, Eu né? já vi vídeo de indicando sal de cozinha como tratamento para hipertensão desses supostos eu vi, profissionais. eu Aí o cara vi, foi longe. Seja, eu cheguei a ver esse daí também. Esses médicos Mas, integrativos. Gui, se a gente fosse tirar de mérito Uhum. o contexto desses tipos de profissional, teria algum benefício a gente fazer um IACL pré-treino? Confesso que quando eu fui estudar isso, eu já fui com aquele pé atrás pensando, isso é charlatanismo, não funciona para nada, com certeza isso daí não tem evidência. Mas eu me surpreendi, cara. Existe sim evidência, mas é uma coisa muito específica para um tipo de esporte específico, uma condição específica. Então vamos lá. Vamos primeiro explicar o que o sal de cozinha faz. Quando a gente ingere o sal de cozinha, ou então o sal integral, que é o que o pessoal hoje em dia acaba falando mais, o seu corpo, junto com ele, absorve mais água. Então, com isso, você aumenta a água intracelular, aumenta a água dentro do vaso sanguíneo, justamente por isso que aumenta a pressão desse indivíduo. Só que esse aumento de água, de certa forma, ele é sim benéfico para o esporte. Causa um pump durante a musculação, que não vai melhorar em nada a hipertrofia, mas causa sim um pump durante a musculação. Mas principalmente, pessoal do endurance, que vai fazer uma prova de mais de uma hora em ar livre, com um calor, que vai realmente suar bastante, às vezes essa água a mais que ele absorve, que ele fica realmente dentro do vaso, vai sim trazer benefícios, tanto para ser utilizado pré-treino, quanto inclusive intratreino. Então, ou intraprova, né? Então, uma prova às vezes de 4, 5, 6 horas, se o cara vai ficar ali correndo no sol, na bike, no sol, ficar repondo NaCl é sim benéfico, cara. Tem sim benefícios. Agora, isso não quer dizer que você vai pegar sempre antes de ir para academia, tomar ali suas 1 ou 2 gramas de sal e vai ter um benefício estético por isso. Não, longe disso, que é o que o pessoal acaba propagando aqui no Instagram. Agora, igual eu falei para o Endurance, ele pode ter sim benefício. Interessante, Gui. exato, e só para falar um pouco mais do endurance, né? Boa. Quando a gente transpira, né, nos esportes de endurance a gente transpira muito, a gente não perde só água, né? A gente perde sal também. Então a gente faz essa reposição, já falando um pouco ali, por exemplo, da cãibra, né, que é muito comum nesses esportes de endurance ou até no futebol, esses esportes mais aeróbicos, mais prolongados, né? As causas, né, de cãibra, além da fadiga, são também desidratação e distúrbio hidroeletrolítico. Então, você estaria ali ajudando em duas possíveis causas de cãibra e de queda Legal. de desempenho. Então, acho que nesse sentido vale a pena. Inclusive, hoje em dia já existe suplemento, né? Tem cápsula de sal. Cápsula de sal, você não precisa ali necessariamente pegar uma colher do O que sal o da atleta cozinha, geralmente faz é usar a cápsula, usar a né? cápsula, E a exato. medicina integrativa usar o sal integral. Sabe o que é legal, Gui? Você citou do fisiculturismo que dá Legal. o pump. Eu já vi em fase final de preparação, por exemplo, ou qualquer pessoa comum vai fazer vai no rodízio de sushi. E aí o cara arrocha no shoyu, que o shoyu tem muito sódio, Sim, então sim. ele vai dar uma bomba de sódio, vai jogar carboidrato junto
E ele vai perceber que no dia seguinte, ele acorda com a musculatura muito mais cheia, Sim. como se ele estivesse no pump, vascularizado, e o treino dele tende a render muito mais. Uhum. Mas isso é uma estratégia, Gui, que a gente utiliza no fisiculturismo pontual. Ninguém Exatamente. vai no rodízio de sushi Todos comer os dias. litros de sódio todos os dias. Até porque no longo prazo isso não vai ser benéfico para a saúde, Exatamente. porque a gente pode levar um quadro de hipertensão arterial, e não vai ser benéfico para o físico, porque a gente não vai ter o controle dos carboidratos e do sódio para aquele paciente. Mas, por exemplo, o cara faz 3, 4 dias de uma dieta um pouco mais restrita, depleta o físico, como a gente já comentou um pouquinho antes, e faz esse ataque de sódio junto com carboidrato. É uma estratégia interessante para quem pretende fazer a musculação, para ter mais resultado naquele treino específico. Mas que ele não vai poder manter isso no longo prazo. Interessante. Não, eu acho Bacana que mesmo. a gente pesar tanto a realidade, né, do paciente em si e ver qual que é o melhor pré-treino ou suplemento para ele, né, se adequa ao caso dele. A nossa crítica ao charlatanismo não é que sempre estão errados. Às vezes eles estão certos, mas explicando da maneira errada. Ou às vezes até, exato, utiliza um conceito certo, mas tira do contexto, né? E aí não Exatamente. se aplica ali da forma mais correta, né? Então é justamente isso. Por isso que é importante os profissionais irem a fundo para saber realmente a aplicação daquele conhecimento, né? Isso. Luca, Gui, vocês estão pensando em mais algum suplemento que a gente poderia utilizar para treino? Bom, acho que existe mais alguns suplementos que têm ali alguma certa evidência, acho que a gente já falou ali os mais famosos, Os né, principais, principais. né? Mas um até que a gente estava conversando um pouco antes são os sais de fosfato, né, que vão ter Boa. o fósforo ali na composição dele, né, João? E aí ele vai atuar, né? Uma das vias que ele pode atuar é justamente na via de ATP ali, produção de energia, ATP-CP, porque o fósforo é uma substância muito presente ali nessas Sim. ligações, mas ele também tem outros benefícios, né? Isso, ele também vai servir como um sistema tampão. Ele é um ânion, o Interessante. fosfato é um ânion, assim como o bicarbonato, ele vai se ligar ao H+, que é o ácido, entre aspas. Isso pode retardar o tempo de fadiga, pode permitir que aquele paciente ou aquele atleta dure mais tempo durante a prova, seja uma prova de endurance, seja uma musculação. Mas eu, particularmente, nunca vi Eu também nunca fosfato de vi. sódio. Eu nunca vi, e eu, estudando um pouco mais, né, a fundo esse suplemento, eu vi um artigo que ele até compara ali dois grupos, né, um ele faz uso do sais de fosfato, e no grupo que ele utilizou, os atletas tiveram uma melhora de VO2 máximo, Bacana. menos produção de lactato, só que aí eu fui procurar outros artigos que não tiveram um resultado tão legal, então não ficou ali definido se foi a metodologia do artigo que não estava tão bem delineado ou se realmente tem um benefício. Então, assim, fica um alerta ali para a gente ficar atento, porque provavelmente, por ser algo novo, devem sair mais estudos em breve. E até a recomendação de dose da International Sport Nutrition varia ali de 1 grama, em torno de 4 tomadas por dia. Então, talvez ele seja mais interessante ser dividido ao longo do dia. Mas é como você falou, Luca. Tem artigo que mostra melhor desempenho de VO2 máximo, tem outros que já não são tão evidentes assim para esse bom desempenho. Eu acredito que no longo prazo talvez venham mais artigos, a gente queria que viesse. Não sei se vai ser algo plausível, mas se tem evidência de que funciona, talvez valha a pena tentar. Eu particularmente não vi no mercado brasileiro nenhum suplemento Também que não tenha conheço. fosfato de sódio, nem a venda individual, nem junto com qualquer outro pré-treino. Vocês já chegaram a ver algum? Não Não, conheço, não. também não vi. O João, outro gancho que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui, né? Não é exatamente um suplemento pré-treino, mas a gente está falando de melhora de performance e desempenho no treino. Então, um suplemento que ajuda muito nisso e tem muita evidência é a creatina, né? Acho que ela Boa. ficou com ciúmes aqui porque a gente falou dos outros nível A de evidência, deixamos ela de fora. Mas acho que a gente podia explicar um pouco melhor como funciona a creatina, Aqui, né? e Luca, eu acho que todo mundo aqui concorda, é unânime que creatina é em nível de evidência high e é o suplemento mais estudado. Exatamente. Talvez seja o suplemento mais estudado, com mais evidência certeza, que a é. gente tem. A creatina, uma vez até um colega me perguntou, João, eu posso tomar pré-treino? Cara, pode tomar o pré-treino. Não tem problema você tomar creatina pré-treino, pós-treino, juntos, com, sem refeição. O interessante da creatina é que ela vai ter efeito de longo prazo. Ela vai, entre aspas, depositando na sua musculatura, aumentando a quantidade de creatina fosfato, que é uma fonte de energia que serve tanto para o endurance, principalmente em provas mais curtas,
Então, tiros de 100 metros, HIIT, 400 metros, revezamento ou na musculação. Eu acho que o foco principal da creatina no mercado brasileiro atual é para o pessoal da musculação. E assim, a creatina ela aumenta a força, aumenta a resistência à fadiga, mas também aumenta, causa um pouquinho de excesso de peso, aumento de peso, mas que é um peso de água intramuscular, basicamente. Exatamente. Correto, Gui? Ou se eu usar creatina eu vou ficar gordo? Não vai, né, cara? É intramuscular. Só uma coisa que o João comentou, realmente é benéfico usar intratreino, pré-treino, pós-treino, não importa o horário que você vai utilizar, né? Mas eu, particularmente, não gosto de usar junto pério-treino pelo seguinte, cara. Como o João comentou, a creatina tem que ser utilizada todos os dias. Ela é um suplemento de uso crônico. Então, não adianta você usar ela 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Você tem que usar ela todo dia. Então, eu gosto de fazer em 2 horários principais. Ou a hora que você acorda, ou a hora que você vai dormir. Porque todo dia você vai ter que acordar e vai ter que Exato, dormir. fica na Então, rotina. você consegue estabelecer uma rotina e fica muito mais fácil de você lembrar. Então, você tem costume de tomar café da manhã e fazer um cafezinho com leite mesmo de manhã, cara, coloca 3 scoops de creatina no seu café com leite. Interessante. Fica muito mais fácil de você utilizar diariamente. Até porque se eu for usar pré-treino, eu não treino todos os dias. Exatamente. Eu sempre tenho que ter o meu dia off ali, 2 dias na semana. E talvez eu deixar de tomar esses 2 dias possa Não seria tão benéfico. deixaria de ter um desempenho maior que eu poderia ter. Até porque a creatina não é um suplemento caro. Exatamente. Então, melhor custo-benefício. E Luca, pensando na dose, eu sei que você ia me perguntar, mas eu vou perguntar para você. Vai Pensando perguntar. na dose, Luca, o que a gente recomendaria de creatina, de uma maneira geral e de uma maneira mais específica? Então tá, falando de maneira geral, né, a gente fala de 3 a 5 gramas aí por dia por pessoa, mas a gente entrando aí mais a fundo nisso, vem na verdade dessa conta que é de 0,03 gramas a 0,1 grama por quilo de peso corporal por dia, né? Então depende muito do peso, evidentemente que esse 3 a 5 gramas aí a gente está falando mais ou menos de um peso mais prevalente na população. E o uso dela é um uso contínuo, né, e tem um efeito crônico. Mas um fato interessante é que se a gente quiser que esse efeito venha mais rápido e a gente não estiver usando a creatina, a gente pode fazer uma fase de carga ali, né? Então a gente pode usar 20 gramas por dia, ao invés de 5 gramas por dia, durante 5 a 7 dias ali, para a gente estocar, né? Ou seja, a gente encher o estoque de creatina e a partir daí o efeito vir mais rápido, né? Queria complementar alguma coisa? Só uma questão que eu achei curioso, que aconteceu recente, no mundo do esporte aí ficou famoso, que foi um vídeo do Djokovic, que é um dos maiores de todos os tempos aí, ele estava perdendo um jogo, né? E aí no intervalo ele está sentado na quadra e ele olha para o box dele e começa a pedir creatina, creatina, creatina. E aí esse vídeo circulou aí na rede social, só para a gente explicar. Então realmente é um suplemento que para ele ter efeito, ele tem que ser tomado todos os dias, não necessariamente a creatina que você toma naquele treino ou naquele dia vai ter esse efeito, mas para ele ali funcionou como um efeito placebo, um trigger ali, talvez. Ele esteja habituado a tomar e treinar todos os dias, então ele queria mudar algo que tivesse acontecendo. E assim, quem somos nós para falar do Djokovic? Com certeza ele sabe que a creatina é um suplemento de uso crônico, ele é muito bem assessorado, não é à toa que ele foi, né, por muitos anos número 1 do mundo. Disso? Então, assim, se até ele usa dessas artimanhas ali e tem esse efeito para ele, placebo, enfim, né, acho que a gente não precisa ficar julgando, e se a pessoa se sente bem tomando pré-treino e tem um efeito para ela ali. É até uma crítica que eu vou deixar para nós, que somos médicos, a gente está fazendo uma especialização em medicina esportiva. Às vezes a gente fica muito bitolado em ter uma super evidência para explicar um efeito de um suplemento, ou efeito de um alimento, ou de um treinamento, etc. Eu acho que às vezes a gente precisa tirar um pouco o academicismo, não abrir mão do academicismo, mas tirar um pouquinho do academicismo e começar a olhar na prática. Beleza, eu sei que a creatina é feita de longo prazo, mas nesse caso do Djokovic, se ele ajudou, por que não? Exatamente. É que o pessoal às vezes confunde efeito placebo com não funcionar. O efeito placebo, por definição, é justamente isso. A pessoa tem uma melhora de desempenho. A questão é que não é a substância que está gerando aquela melhora de desempenho. Se o Djokovic tivesse tomado, em vez da creatina, o treinador dele tivesse levado ali maisena para ele, não falasse que era creatina, a melhora de desempenho seria a mesma. Exatamente. Ou seja, não foi a creatina que trouxe melhora de desempenho. Mas ele teve sim uma melhora. Esse que é o efeito placebo. A pessoa ela melhora, ela tem benefício. Então a gente não pode descartar o efeito placebo na hora de prescrever um tratamento.
Isso. Exato, eu acho que vale a pena a gente avaliar isso todo. Eu lembro que nessa época desse vídeo, vários profissionais que eu Uhum. sigo vieram a público falando que ele estava errado. E assim, foi isso que eu quis falar. Assim, o cara é o maior de todos os tempos, aí, em títulos, em semanas como número um do mundo no tênis. Então, assim, acho É. que às vezes a gente precisa A também. gente precisa respeitar um pouco mais a Exato. prática, respeitar Sim. um pouco mais o empirismo também. E é por isso que eu falo, e toda vez eu falo no meu Instagram, que eu prego aquilo que eu faço. Entendeu? Então, vou falar do fisiculturismo, que é o esporte que eu pratico, que eu já competi. Muitas coisas eu vejo e olho assim, cara, isso aqui não tem evidência nenhuma. Vocês estão tirando da cachola, vocês estão inventando isso daqui. Mas eu fui lá e fiz. Peraí, eu vou testar isso daqui. Opa, funcionou. É placebo. Beleza, funcionou. Deu resultado? Deu. Ponto. Eu acho que isso é uma coisa que o médico do esporte ele tem que ter é a prática. Sim. Porque ficar só na teoria, 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 cara, qualquer um lê livro, qualquer um lê artigo, interpreta. Isso não é algo difícil. Uhum. Difícil é você conseguir aliar os dois, em vez de ler o artigo e ir lá criticar o Djokovic. Uhum. Eu acho que eu vou deixar essa crítica para a gente. Exato, eu acho que é super válido. Inclusive, eu quis trazer justamente para fazer esse contraponto, falando, né, que a creatina, sim, realmente é um suplemento que tem evidência ser tomada cronicamente, mas se o número um do mundo está fazendo aquilo e está funcionando para ele, beleza, acho Exato. que vale a pena todo mundo aí repensar a humildade, É. né, e não julgar Uhum. por eu estar errado na teoria ali. Concordo, Lucas. Sim. E assim, vamos fechar a live. Eu acho que a gente já está chegando num tempo bom. Se Perfeito. eu fosse fazer um pré-treino, Gui, que vão me perguntar com certeza depois dessa live. João, eu quero tomar um pré-treino à noite. Gui, eu quero tomar um pré-treino à noite. Qual é o suplemento que certamente você retiraria e qual que você colocaria? Eu retiraria a cafeína. Você concorda, Luca? Eu acho que Concordo não tem muito totalmente. muito estresse nesse raciocínio. Agora, em qual eu colocaria? Eu perguntaria qual a modalidade. Mas pensando aí em diminuir a percepção de esforço, a taurina, quem sabe, seria uma escolha legal. O que você acha, Você Lucas? colocaria mais o quê, Luca? Acho que é uma boa, né? A taurina. A gente também poderia colocar ali, dependendo do exercício, um nitrato, né? Com Se certeza. quisesse ali uma. Um endurance, um nitrato, uma betalanina para uma prova de HIIT, quem sabe? Eu Exato. perguntaria para o paciente se ele gosta do efeito da parestesia. Eu poderia até fazer uma dose um pouquinho mais alta para ele render bem. É uma boa, eu Exatamente. colocaria betalanina também. Uhum. E a parestesia não dura tanto, então não seria algo que No atrapalharia limite o do treino, sono né? ali, né? E geralmente é o início do treino que dá parestesia. Aí os Exato. 15, 30 minutinhos, para mim, nunca passou desse tempo, não. Sim. De durar o treino todo, uma hora e meia de treino, eu Comigo nunca também chegou não. isso, Eu acho não. que seria uma boa opção para dar aquela acordada. Às vezes o indivíduo teve o dia puxado ali, tá mais cansado, a parestesia já dá um. Exato, ele quer melhorar, mas também não quer atrapalhar o sono. Então, acho que seria uma boa realmente retirar a cafeína, Gui, eu concordo com você. Se Uhum. fosse em outros horários, um pouco mais cedo, de manhã, no iniciozinho da tarde, talvez a cafeína, ou com certeza a cafeína seria muito benéfica. E Vocês eu concordam? Uhum. concordo totalmente. E trazendo um gancho do começo da live, acho que vale a pena o indivíduo se atentar muito às refeições que ele vai fazer durante o dia, Sim. principalmente na primeira metade do dia, que vão ser aquelas refeições que vão ser utilizadas ali como substrato energético para aquele treino da noite. E se o indivíduo treina logo pela manhã, caprichar muito na dieta do dia anterior, principalmente no jantar ali, né? A gente vai respeitar a janela que foi citada, de 4 a 6 horas, exatamente fazendo isso, Luca. Eu concordo perfeitamente. E Gui, tu que treina de manhã normalmente, como é que você faz a questão Treino da de hidratação? noite, normalmente. Você De treina de manhã depende do noite, de estágio. vez em quando, né? Mas assim, às vezes que tu vai treinar de manhã, o que que você faz de hidratação? Eu sempre tive essa dúvida. Você toma alguma quantidade de água antes ou vai tomando durante o treino? Como é? Eu tenho o costume de beber muita água, cara. Eu devo beber aí uns 4 ou 5 litros de água por dia, incluindo aí o treino. Mas eu não tenho uma regra muito grande, não. Eu acho que de manhã cedo eu tomo ali, isso é de lei, o meu cappuccino proteico, então um copo de leite, 2 scoops de whey e creatina, e vou treinar assim, cara, com uma garrafa de 1 litro e vou me hidratando intra-treino de acordo com o que eu vou tendo Entendi. percepção. Eu não tenho uma hidratação Entendi. delimitada já, Uma das assim. coisas que eu estava vendo, Gui, na ISSN, que eles Uhum. recomendam, e não só para treino em jejum, qualquer treino que você for fazer uma ingesta de líquido pré-treino, água mesmo, só água, Uhum. ali 30, 60 minutos antes, em torno de meio litro. Claro, vai variar, Perfeito.
Um cara de 100 quilos vai precisar tomar mais do que uma criança e um adolescente de 50 quilos. Mas essa faixa de meio litro é um volume que não é tão desagradável. Você vai conseguir absorver ou pelo menos esvaziar o estômago antes de começar o treino, é algo que vai ficar trazendo esse desconforto. Então, talvez fazer uma cargazinha de água pré-treino também Bom seja saber. um ponto benéfico, até pensando que você vai perder muito líquido durante o treino. Exato. Eu queria deixar uma dica que para mim foi interessante, né? Porque varia de indivíduo para indivíduo quanto que perde de líquido intra-treino, né? Então, algo legal para fazer é você se pesar antes do treino, e aí você treina, né? E depois você se pesa no pós-treino. Lembrando que você precisa tirar a quantidade de líquido que você ingeriu ali naquela sessão de treino. Então você subtrai, vai dar um valor. Aquilo foi basicamente o que você perdeu, né, durante o treino ali de líquido, e para você repor isso, você multiplica por 1,5. Então, uma Então, conta bem básica, vamos assim. dar um exemplo, Lucas. Você perdeu 2 quilos durante o treino. Você teria que beber quanto de água? 3 litros de água para repor a quantidade que você Perfeito. perdeu durante aquele treino, porque não é tudo de água que você vai beber que vai Entendi. ser absorvido para o seu organismo. Legal. Então, fica aí uma dica prática para quem não tem uma noção e acha que transpira muito. Pô, Lucas, eu Perfeito. acho que a gente falou bem, fechamos o assunto. Se ficou algum suplemento faltando, provavelmente não vai ter uma evidência tão grande, porque a gente trouxe as principais. Exatamente. Discutimos os pontos focos, que era pré-treino de noite, pré-treino de manhã, o que, que a gente faz no intuito de melhorar desempenho, tanto dieta quanto hidratação. Acho que por essa live Ficou bacana, gostei. Acho que tá ficou, bom. gostei também. Exato, ficou bem legal. Vocês acham que ficou puxado o tema? Tipo, ficou muito complexo? Eu acho que a gente tentou abordar de uma forma bem simples, Exato. para não ficar complexo para ninguém, mas se ainda restou dúvida, pode ir lá, Gui, no seu Instagram e perguntar, você vai abrir as caixinhas, Com Luca também, certeza. eu também, então todo mundo que quiser perguntar, fiquem à vontade que a gente vai responder E também todos. sugestões para as próximas lives, né? Que essa, inclusive, foi sugestão de um dos nossos seguidores que mandou em uma Isso, caixinha. perfeito. E aí a gente vai upar o vídeo para o YouTube, então todo mundo que quiser assistir depois com a qualidade de áudio um pouco melhor, vai lá e acompanha o nosso canal que vamos postar logo menos. Exatamente. Boa noite aí. Obrigado para todo mundo. Tamo junto. Até Valeu. semana que vem. Falou! Legal, legal.